indo para Parashá, nós estamos na Parashat Noach, Parashá das mais conhecidas, de um dos personagens mais conhecidos da nossa Torá. Deus prometeu a Noé que nunca mais iria enviar um dilúvio para destruir o mundo. A assinatura divina dessa promessa foi um arco-íris. Se não é possível ver Deus, e a gente sabe que não é possível, que todo ser vivo pudesse atestar essa marca divina nos céus, de um canto a outro, como prova de que Deus jamais enviará outro tsunami dessa magnitude sobre o mundo. Muitos séculos depois, os nossos antigos rabinos criaram uma brachá, em agradecimento, quando a gente pudesse ver um arco-íris no céu. E a brachá é assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zocher habrit, veneman bevrito, vekayam bemamaro. Uma brachá que agradece por 3, vamos dizer, atitudes divinas. Abençoado seja o eterno nosso Deus, soberano do universo, por Zocher Abrit, recordar e deixar registrada a aliança. 2, Veneman Brito, e ser fiel à sua aliança. E 3, Vekayam Bemamaro, e manter, Deus que prometeu manter a sua palavra e manteve. Mas onde começou tudo isso? Essa história da arca, essa história do arco-íris? Começou com Noé. Começou assim, na nossa Parashá, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik. Essa é a linhagem de Noé. Noé é um homem justo. A Parashá começa descrevendo a essência desse homem, a essência de Noé. Noé era, em princípio, era inerente nele o fato dele ser justo. Comparado então à sua geração, era um homem muito bom e íntegro. Deus caminhava ao lado de Noé, diz a Parashá. Noach, esse é o nome de Noé, Noach. Noach significa o que em hebraico? Noach significa confortável, ajustado. Essa é a próxima geração de rabinos da família Lã. Noach significa confortável e ajustado. Não era um homem justo? Era um tzadik? Ou não era simplesmente uma pessoa mediana, ajustada à sua realidade? Ou será que Noé era as duas coisas? Ontem eu estava dando uma aula de bar mitzvah e ensinando a colocação de tefilim para um aluno. E aí eu ensinava para ele assim: olha, ao fixar o tefilim da mão sobre o músculo do braço mais fraco, você diz no final da brachá, lehaniach tefilim. Agradeça a Deus por ter nos ordenado ajustar, lehaniach, o tefilim no seu braço, voltado em direção ao coração. E por que eu estou falando isso? Porque o nome de Noé, Noach, tem a mesma raiz de lehaniach, de ajustar, de colocar de forma confortável os tefilim no braço. E o que é colocar de forma confortável os tefilim no braço? Porque não é fácil, não é tão fácil assim ajustar o tefilim. Quando a gente aperta o tefilim no braço, ele não pode ficar solto, porque senão ele vai deslizar e vai desmontar todo o resto da colocação que a gente fez. Ele também não pode ficar apertado demais, porque senão ele pode prender a circulação. E circulação tão ligada ao coração para o qual ele está apontado. As nossas ações, então, precisam estar ajustadas, como os tefilim, de uma maneira precisa, nem muito apertada, nem muito solta. Não dá para ficar solto demais e sem controle. Não dá para ficar também muito apertado. As coisas que a gente tem o compromisso de fazer não dá para ser só na base de uma pressão muito forte, a ponto de nos sentirmos sufocados e travados por aquilo. Noé representa esse ajuste. Noach, de Leaniach. Tudo bem, Adão foi a primeira tentativa de Deus de criar uma humanidade bacana, vamos dizer assim. Adão, que veio da terra, da Adamá. Noé, a segunda tentativa, ele renasce a partir de um outro elemento. Ele renasce das águas. De Adão a Noé, se passam 10 gerações.
Parece pouca coisa, 10 gerações, mas não é. Se nós falássemos de hoje, vamos imaginar, supondo que uma geração surge em média a cada 30 anos, 10 gerações são 300 anos. E a gente pode imaginar o seguinte, olha o salto de uma sociedade de comportamento, de roupas, de práticas, entre 1724, por exemplo, e 2024. É muito diferente a sociedade de hoje da sociedade de 1724. Agora, vamos imaginar esse salto de 10 gerações entre Adão e Noé. Vocês têm ideia de quantos anos se passam, diz, de acordo com o tempo bíblico, entre Adão e Noé? Pelo menos 1000 anos. E se a gente for contar a idade de Noé, e não vamos agora começar a discutir como é que era contado o tempo, mas se diz que na época do dilúvio, Noé tinha 600 anos. Então, do nascimento de Adão, da criação de Adão, até o momento do dilúvio se passaram 10 gerações, 1600 anos. É muito tempo. Muita água passou debaixo da ponte nessa história, muita coisa mudou entre uma geração e outra. Agora, já que a gente falou de Noé, e a gente sabe que a salvação acabou se dando através de uma arca, vamos falar um pouquinho da arca. A arca tinha uma estrutura sólida, de madeira, fechada por todos os lados, assim descreve a Torá. Foi a nossa salvação? Foi, mas foi uma salvação temporária. Seria impossível criar um ecossistema sustentável na arca por muito mais tempo. Noé, sua família e o microcosmo criado lá dentro resistiram bravamente por 1 ano. Mas certamente eles estavam no limite. Estavam sujeitos à falta de alimentos e à falta de água. Sujeitos à falta de higiene e à falta de perspectiva de futuro. E do lado de fora da arca, enquanto isso que se formava, um arco. Um arco completamente diferente da arca. O arco que era a assinatura divina, que percorria livremente o céu, de ponta a ponta, ao ar livre. Para além de Adão, que veio da terra, e de Noé, que sobreviveu às águas, havia no mundo um arco-íris, que trazia uma combinação de água, ar e fogo, através da luz do sol. O arco-íris é aparentemente frágil, não é? Ele some depois de alguns instantes que a gente estiver olhando para ele. Só que o arco-íris continua existindo até os nossos dias. Já a arca ficou na fantasia dos arqueólogos e dos biblistas. A arca salvou a humanidade em uma das suas fases iniciais. Já o arco-íris, as pessoas tentam invisibilizá-lo. Mas por mais que tentem tornar o arco-íris invisível, ele segue se ajustando de geração em geração através dos séculos. E ele continua existindo. No nosso tempo mais humanizado, mas ainda passando por dificuldades. Mas o que sobrou é o arco-íris, não a arca. E nós, no final, o que nós somos? Nós somos Bnei Adam, como se diz? Nós somos descendentes de Adão? Eu diria que não. Eu diria que somos todos Bnei Noach, todos. Teve um aluno que me perguntou essa semana, Rabino, e os Bnei Noach, o que você tem a dizer sobre eles? Eu diria, somos todos Bnei Noach, judeus e não judeus. Somos todos descendentes daquele homem de coração bom e justo, Noé, que aprendeu a se ajustar à realidade, mas não sem perder a sua essência. Da arca ao arco, foi um longo caminho, como também um longo caminho do templo, da estrutura do templo, até a suposta fragilidade da Sucá. E a gente sabe que o templo se foi, mas a Sucá continua. Porque no final, o que parece muito concreto, na verdade é fugaz. E o que parece fugaz, permanece para sempre. Shabbat Shalom.